nada na cultura brasileira há mais de um século. Alguns de seus membros são e foram personalidades famosas em nosso país, com alguns até ascendendo a poderosos cargos políticos. Na verdade, essa fraternidade está presente em todo o globo há muito tempo. Ela se diz uma organização ética, moral e respeitosa. Seu entendimento consiste em saber que o mundo é governado por Gadu, um nome que vem da sigla O Grande Arquiteto do Universo. Mas o que a Bíblia diz sobre a maçonaria? Será que essa prática é aceita pelas igrejas? Vamos descobrir ao olharmos além da Bíblia. A maçonaria está envolvida com questões filosóficas, filantrópicas, educativas e progressistas. A fraternidade tem várias crenças espirituais e rituais, mas os maçons dizem que sua irmandade não é uma religião. Seus princípios pregam liberdade, igualdade e fraternidade. Os membros buscam a verdade, a moral e a prática das virtudes. Para entrar na organização, você precisa ser do gênero masculino. Existem comunidades femininas, mas não são tradicionalmente reconhecidas. O homem, para entrar, precisa ter bons costumes, consciência de sua pátria, de seus semelhantes e de si mesmo. Sua profissão precisa ser legal e permitir o provento tanto de sua família como de sua participação na instituição. Apesar da maçonaria não se denominar como uma religião, é preciso acreditar em uma divindade suprema para se tornar membro. Não há uma outra religião de pré-requisito, mas a pessoa não pode ser completamente cética. Os maçons se reúnem em templos, oficinas ou lojas de forma periódica. Lá, realizam cerimônias ritualísticas. O rito escocês retificado, o rito escocês antigo e aceito e o rito de York são algumas dessas cerimônias. Existe também uma hierarquia inerente à organização. O cargo do membro pode ascender como secretário e até grão-mestre, considerado o mais alto. Apesar da fama de sociedade secreta, a maçonaria está mais para uma organização discreta. Isso porque sua existência não é segredo e não é proibido comentar sobre a maçonaria. No entanto, várias das características da Irmandade são guardadas de maneira sigilosa pelos membros. O interessante é que o grupo começou com uma fraternidade de pedreiros na Idade Média. Eles usavam palavras e símbolos secretos para se reconhecerem sem que fossem percebidos. Depois de um tempo, a maçonaria passou a aceitar mais membros e se tornou uma entidade dedicada à liberdade de pensamento, de expressão política e também religiosa. Os novos membros geralmente eram burgueses ou nobres. Ao longo da história, acredita-se que a maçonaria tenha influenciado diversos eventos políticos, até mesmo aqui no Brasil. A organização usa alguns símbolos, entre eles o esquadro e o compasso, presentes em várias lojas maçônicas com uma letra G ao centro. O esquadro e o compasso demonstram a busca pela perfeição e simbolizam com ângulos retos a vida ética e honesta que todos os homens precisam ter. Acredita-se que o G ao centro significa God, que é Deus em inglês. No Brasil, também pode significar a inicial de Gadu, o grande arquiteto do universo. Outro símbolo é o olho que tudo vê, que mostra a onisciência e sabedoria do grande arquiteto. No Brasil, a maçonaria chegou no ano de 1797 com a loja Cavaleiros da Luz na Bahia. A Irmandade se espalhou e nomes grandes da nossa história foram maçons, como o próprio imperador Dom Pedro I, José Bonifácio,
Duque de Caxias, Deodoro da Fonseca e Rui Barbosa estão entre os brasileiros históricos maçons. Mas, recentemente, foi revelado que o ex-vice-presidente Hamilton Mourão também pertence à fraternidade. Os membros da maçonaria costumam se ajudar em diversas ocasiões, principalmente financeiras. Eles possuem gestos sigilosos para se identificarem em público. Se você não é um membro, pode haver um maçom no recinto se apresentando e você nem percebe. Bom, a organização prega que busca a verdade, os bons costumes e a ajuda mútua. Questões espirituais e religiosas são secundárias e não tão discutidas. Bom, qual é o problema então? É claro que nas escrituras não há qualquer menção à maçonaria. Afinal, os textos foram finalizados mais de 1000 anos antes do surgimento do grupo. No entanto, ao longo da história, a igreja e a maçonaria tiveram uma relação bastante ambígua. No início, não havia qualquer problema em participar das duas instituições. Com o passar do tempo, as religiões começaram a estranhar o caráter semi-religioso dos rituais maçônicos e das tentativas de manutenção do sigilo do grupo. Em 1738, o Papa Clemente XII proibiu os católicos de se tornarem membros das lojas maçônicas. Anos depois, o cardeal Joseph Ratzinger, que posteriormente se tornou o Papa Bento XVI, disse o seguinte: os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Atualmente, católicos maçons não são punidos com a excomunhão. No entanto, a Igreja Católica recomenda que seus fiéis não se envolvam com a instituição. Já a história dos servos de Gadu com a Igreja Protestante é um pouco mais complexa, principalmente se analisarmos o contexto brasileiro. No início, os protestantes e a maçonaria eram muito próximos. Como o Brasil era bastante católico quando os primeiros protestantes chegaram, quase todos os grupos sociais receberam os evangélicos com certa hostilidade. Mas os maçons não agiram assim. Eles viam os protestantes como um grupo legítimo que podia colaborar com o processo emancipador e de aprimoramento cultural do Brasil. Era apenas mais uma religião que podia ser abraçada pela fraternidade e que contribuiria com os ideais maçônicos. Por isso, diversos pastores e líderes evangélicos entraram na instituição. Claro que nem todos eram a favor dessa parceria. A igreja presbiteriana, por exemplo, foi dividida por causa disso. Alguns membros discordavam da aceitação de maçons. Aqueles que rejeitavam a união saíram e fundaram a Igreja Presbiteriana Independente, diferente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ao longo do tempo, mais igrejas foram tendo a mesma percepção e se aproximaram das críticas católicas. Opiniões extremistas até conectavam a maçonaria ao satanismo. Bom, atualmente várias igrejas proíbem que seus pastores e líderes participem da maçonaria e recomendam que seus membros deixem a instituição. Isso não é unanimidade, mas é de consenso geral que vários dos preceitos da fraternidade não são compatíveis com a fé cristã. A maçonaria prega o uso das boas obras e práticas morais como forma de elevação da alma. O ser humano seria capaz de conseguir a própria salvação através do mérito, o que contradiz a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Apesar da maçonaria não se considerar uma religião,
Ela, obviamente, tem várias características de uma. Ela possui doutrinas, livros sagrados, rituais e crenças. Portanto, o cristão maçom está indo contra as Escrituras. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. O entendimento da maçonaria sobre Deus também difere da fé cristã. Eles enxergam uma divindade que chamam de grande arquiteto do universo, mas não é necessariamente o Deus da Bíblia. Ou será que é? Bom, para eles, todos os deuses de todas as religiões são essa mesma divindade. Aqui no Brasil, os rituais acontecem com uma Bíblia aberta. Em outras situações, o mesmo rito pode ocorrer com um livro do Alcorão. Esse sincretismo não é bem visto pelas igrejas, de forma que a veneração a Gadu pode se encaixar como idolatria. Com todas essas diferenças, como ainda podem existir cristãos maçons? A verdade é que a ignorância pode gerar esses casos. Talvez a pessoa não tenha um profundo conhecimento das Escrituras, ou então não conhece profundamente a fraternidade, já que tudo é sigiloso. Muitos entram no grupo visando apenas os benefícios sociais, políticos e financeiros. Não entendem bem as relações ideológicas por trás disso. Porém, é algo simples de resolver. Basta deixar a organização e se empenhar à igreja, se esse for o caso. Como está escrito na Epístola de João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Envolver-se com as práticas religiosas e ocultas pode ser um erro, de acordo com o cristianismo. Mas existe perdão, ou não? Agradeço sua companhia. Até a próxima.